Você gostaria que as famílias da sua escola participassem mais da educação dos filhos? Então vem comigo. Um assunto muito importante quando a gente vai falar da educação infantil e do ensino fundamental é a participação das famílias nas ações da escola e na educação dos filhos. Eu escuto muito nas centenas de escolas que usam os projetos da Escribo aí pelo Brasil e vários outros países também, que as famílias ajudam pouco, né? Que as famílias tendem a colocar toda a responsabilidade na escola, né? Isso sobrecarrega a professora, as coordenadoras, as diretoras. Existe uma expectativa, né, irrealista em relação ao que a escola pode e deve fazer. Eu já escutei coisas absurdas, como se a escola abrisse no final de semana, né, as crianças estariam lá, ou seja, famílias que acham que a escola, né, é quase que um depósito de criança, coisa que não faz nenhum sentido. Então, existe realmente uma necessidade de a gente, nas nossas escolas, conseguir conectar melhor com as famílias, para que a gente faça com que eles possam participar realmente mais do ensino e da aprendizagem e da educação de uma forma mais ampla das crianças. Eu escuto várias ideias dentro das escolas e a gente que trabalha com base em evidências, e você que está nos assistindo provavelmente também trabalha, né, a gente sempre tem que olhar o que as pesquisas já testaram e identificaram que gera mais resultados. Foram feitas várias pesquisas no mundo inteiro, testando várias estratégias para trazer as famílias para dentro das escolas. Lá nos Estados Unidos, onde eu fiz doutorado, isso também é um grande problema. Na Europa, em vários países, também é um problema. Na China, aí já é um contexto diferente, né? Tá? Às vezes até buscam diminuir, né, a participação da família, porque eles são muito engajados, os orientais, com a educação dos filhos, o que é muito bom. Mas essas pesquisas que foram feitas aí em vários lugares do mundo, elas mostraram para a gente comparativos, né? Já foram feitas meta-análises, são pesquisas sobre pesquisas, e que compararam várias estratégias para aproximar a família do aprendizado, do ensino, da educação das crianças. E aí, quando a gente vai comparar, tem um ponto, né, nos resultados que eu vou comentar aqui com vocês. Eu vou dizer os resultados, o que é mais efetivo e o que é menos efetivo, ou seja, o que dá mais resultado para trazer as famílias para junto e o que dá menos resultado. Tem um ponto, né, que é muito importante para a gente, que é o quê? São os eventos. As escolas aqui no Brasil e em vários outros lugares fazem muitos eventos, né? Tem as datas comemorativas tradicionais do Brasil, muitas escolas trabalham as datas comemorativas da sua religião, né? Então, esses eventos eles acontecem ao longo do ano letivo e muitas vezes eles criam problemas, né? Às vezes a gente não pensa nisso, mas cada evento tem um custo. E esse custo não é só o custo financeiro do material que vai ser usado para fazer, ou o custo de montar o palquinho para as crianças se apresentarem, ou o custo do som, ou da iluminação, ou seja lá o que for, não. Esse talvez seja o custo menos importante quando a gente vai fazer um evento. O custo mais importante quando a gente vai fazer um evento é o quê? É o tempo de ensino e de aprendizagem. Então, sempre que você for pensar num evento, lembre-se de que o evento ele tem que ser focado com o que a sua escola está trabalhando com as crianças naquele momento. Então, se você vai fazer um evento do Dia das Mães e esse evento serve somente para homenagear as mães, você vai ter um resultado de homenagear as mães. Mas qual é o problema? Muitas vezes as professoras passam semanas trabalhando com as crianças, ensaiando aquela apresentação, e é muito importante que as crianças se apresentem, que as crianças falem, que as crianças cantem, que as crianças dancem, que subam num palco. É essencial para o desenvolvimento delas. Isso é parte do aprendizado também. Mas isso geralmente não é só isso que acontece, né? As professoras precisam preparar o material, a decoração da sala ou do local, e isso toma muito tempo. Então, sempre que você for pensar num evento, pense em, primeiro, o custo financeiro, lógico. Segundo, o custo de tempo de professora, ou seja, quanto mais complexo for o evento, quanto mais trabalhado for o evento, mais tempo as professoras vão gastar para produzir, seja o material, ou seja, trabalhar com as crianças os ensaios, e isso toma tempo de outras atividades pedagógicas que precisam ser feitas, a não ser que você esteja integrando muito bem o evento com as atividades. Então, por exemplo, crianças de 5 anos deveriam estar ali fazendo brincadeiras com consciência fonológica, deveriam estar praticando noções, relações, números, quantidades, deveriam estar praticando a reta numérica. Então, se você consegue, de alguma forma, trazer isso para os Dias das Mães, aí sim, talvez esse evento faça mais sentido do ponto de vista de aprendizagem. E agora que a gente falou sobre essas preocupações que a gente tem nos eventos, porque é uma estratégia muito usada no nosso país para atrair a família para dentro da escola,
Vamos conversar, então, sobre as estratégias que geram mais resultado quando a gente quer trazer a família, né, para dentro do aprendizado da criança. E aí as pesquisas experimentais, né, elas comparam, né, uma coisa com a outra, elas medem como estava o engajamento antes, elas aplicam uma estratégia, depois medem depois, comparam o que acontecia com o que aconteceu. E aí a gente consegue numericamente, ou seja, quantitativamente, saber qual foi o resultado dessa intervenção, né, no engajamento das famílias. E aí a gente testou já, nós pesquisadores, né, testamos vários tipos de iniciativas ao redor do mundo e a gente descobriu coisas bem interessantes, né? Eu vou começar aqui com a estratégia que dá mais resultado, né? A estratégia que traz maior engajamento das famílias com a escola. Então vamos lá, estratégia número 1, conversar com as famílias sobre as expectativas que elas têm em relação à escola. Por que isso? Muitas famílias não têm muita expectativa em relação ao aprendizado, né? Algumas famílias têm uma expectativa superestimada, ou seja, acham que talvez uma criança de 3 anos já poderia estar lendo, o que não faz nenhum sentido. E outras famílias têm uma expectativa subdimensionada, ou seja, acham que a criança só deveria ler aos 6, aos 7, aos 8 anos. Então aí a gente tem uma diferença grande de expectativa de uma família para outra, e você, gestor da sua escola, tem que ter a sua meta. Então, se na sua escola as crianças devem ler palavras até o final da educação infantil, esse é o seu objetivo, essa é a expectativa que você tem que comunicar para as suas famílias. Se na sua outra escola, né, ou se na sua escola não é assim, é no primeiro ano, então tenha essa expectativa e comunique essa expectativa muito claramente para as famílias. Por que é importante? Por que os projetos de falar com as famílias sobre as expectativas de aprendizagem e desenvolvimento das crianças são importantes? Porque nesses projetos a gente explica o que a gente espera de cada turma, de cada faixa etária, inclusive de cada criança, personalizadamente, para que a família tenha um norte e mire junto com a gente onde quer chegar. E aí tudo fica mais fácil, porque depois que você explica a expectativa, você pode dar sugestões para a família te ajudar a chegar naquela expectativa. Então, projetos que alinham as expectativas geram o melhor resultado para trazer a família para junto da escola no aprendizado. Vamos para o segundo tipo de projeto agora? O segundo tipo de projeto que dá mais resultado é conversar com as famílias sobre como elas podem conversar com as crianças sobre a escola. Muitas vezes a gente vai conversar com os meninos de 9, 10, 11, 12, principalmente os adolescentes. Como é que foi hoje lá na escola? Ah, foi massa. Foi tudo certo, tranquilo, bom demais. Isso não diz nada para a gente, né? Para os pais. Então, estratégias para conseguir fazer com que a criança fale sobre o dia a dia da escola são muito importantes, porque a partir daí a família consegue entender melhor o que está acontecendo na escola, né? E consegue pensar em como é que ela pode ajudar mais, né? Então, se a família sabe que a criança está tendo um problema, né, com o relacionamento com um professor, uma professora específica, a família pode conversar com essa professora para tentar entender o que está acontecendo melhor, pode explorar mais esse tema com a coordenação, com a supervisão, com a orientação pedagógica e com a própria criança. Então, projetos que ensinam as famílias a conversar melhor com as crianças sobre como foi o dia a dia na escola geram mais resultado de engajamento da família com a escola. Esse é o segundo melhor tipo de projeto. O terceiro melhor tipo de projeto para engajar as famílias no aprendizado das crianças são ações que promovam a leitura dos pais com os filhos. Ou seja, ações que promovam a leitura de livros de literatura, de boas histórias, histórias que engajem o pai, a mãe e a criança, né? Então a gente precisa indicar, no caso de literatura, bons livros de literatura. E a gente tem que se preocupar sempre que o livro de literatura não pode só ensinar alguma coisa, ele tem que ser bom de ler. Então ele tem que ser parecido com os livros que a gente, adultos, gosta de ler. Se você gosta de ler livros de suspense ou de mistério, procure livros de literatura infantil que tenham suspense e mistério, porque os pais e as mães vão gostar de ler também esses livros. Se você gosta mais de livros de romance, busque os romances amorosos para colocar também, de certa forma, isso na literatura infantil. Então você tem estratégias para trazer a família para junto da literatura, né? E essa é uma das 3 principais formas de engajar as famílias com o ensino e o aprendizado das crianças. Agora, para terminar, eu vou para a forma mais ineficaz, a forma que dá menos resultado, que dá 23 vezes menos resultado que a primeira, que é realizar eventos. Os eventos não contribuem com o engajamento da família no aprendizado das crianças. Por mais que a gente ache que eles trazem a família para dentro da escola, eles realmente trazem, né, fisicamente falando,
mas eles não dão um efeito duradouro. Então, quando a gente vai olhar os vários tipos, e foram estudados 5 tipos de intervenções diferentes, eu trouxe aqui para vocês as 3 principais, as 3 que dão mais resultado e a que dá menos resultado, o resultado do evento é muito pequeno, é 22 vezes menor do que a primeira. Então, pense muito bem no seu planejamento sobre esses eventos. Vale a pena mesmo fazer todos esses eventos? O custo que a gente tem, o estresse que a gente gera para as professoras, porque toda professora se estressa para organizar um evento, porque existe uma expectativa muito grande, existe uma preocupação muito grande, não frustrar nem a criança nem as famílias. Vale a pena mesmo fazer tantos eventos? Não seria melhor se a gente conseguisse, talvez, fazer menos eventos e eventos mais focados e alinhados com o planejamento pedagógico da escola? Pensa nisso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com a sua coordenadora, com a sua diretora ou as suas colegas. E se você quer mais informações sobre como gerir melhor a sua escola, entre em escribo.com/gestão, onde você vai poder baixar o nosso novo livro, Gestão Escolar Descomplicada. Vem com a gente, manda seus comentários e até o próximo vídeo.